Olá, eu sou Carla Juliana e quero dar boas-vindas a você ao nosso podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Mulheres como Vasos. Nós somos vasos que carregam um grande tesouro. Muitas vezes queremos esconder nossas fragilidades e aparentar força. Mas Deus nos escolheu como vasos de barro para revelar a sua glória. O que isso significa para a nossa caminhada cristã? Como podemos ser vasos de bênção apesar de nossas imperfeições? Vamos juntas explorar essa verdade que vai transformar a nossa vida. Nós estamos estudando o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol e David Merck. Hoje nós iremos conversar sobre o 11º capítulo. Se você não assistiu algum episódio ou quer rever, aqui no nosso canal nós temos uma playlist com todos os episódios que já foram gravados, tanto desse livro quanto de outros livros que nós já estudamos. Então, se você quiser assistir e compartilhar, principalmente não deixe de compartilhar com outras mulheres que precisam conhecer o nosso conteúdo e ser edificado por ele. Nós temos aqui uma playlist que vai abençoar a sua vida. E não deixe de curtir o nosso canal, de acessar, ativar o sininho para que todas as vezes que tiver um novo conteúdo, você seja notificado e não vai perder nada. E hoje, para a gente conversar sobre esse tema, Mulheres como Vasos, estão aqui comigo Antônia, Valéria e Rose. A Valéria e a Rose são novas, é a primeira vez que elas estão aqui conosco, então eu queria pedir para elas se apresentarem um pouquinho, falando aí um pouquinho de você, para que o pessoal de casa possa conhecer. Saúdo a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Rosiane, sou membro da Igreja Batista Constantinópolis, sou casada, tenho 2 filhos e é uma honra compartilhar o espaço com as irmãs. Valéria. Também fiquei bem feliz com o convite. Meu nome é Valéria e eu sou casada há 28 anos com o André, que é aqui dessa congregação já desde que nasceu, mas eu sou gaúcha, lá de Porto Alegre, e foi lá me buscar, como ele diz. Tenho 4 filhos e a minha profissão é mãe em tempo integral nesse momento. Muito bom. E tu, Antônia, dá tua saudação aí. Boa noite a todos, estou de volta. Então, meninas, é uma alegria ter vocês aqui, sintam-se à vontade e vamos conversar sobre esse tema que é muito legal, muito interessante, muito importante para nós mulheres. Eu queria começar perguntando, né, esse estudo do livro, nesse capítulo, os autores eles se baseiam na 2ª carta de Coríntios, né, no capítulo 4, no versículo aí entre o 5 e o 7, né? Na verdade, é especificamente o 7. Então, se você está nos acompanhando e quiser ler na sua Bíblia, na 2ª carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, o que significa para nós, mulheres cristãs, quando Paulo fala aí que nós somos vasos de barro? Quem começa aí? Pode falar, não tenho medo não, hein? Não fiquem esperando uma pela outra, não. Então, Paulo mostra nessa metáfora a relação entre o poder divino e a fraqueza humana. Que mesmo com nossas fragilidades e limitações, somos portadores da mensagem do Evangelho. Esse versículo chama a atenção para nós cristãs da nossa total dependência de Jesus Cristo, de Deus, que Ele nos capacita para exercer o ministério com eficácia, mesmo quando estamos passando por momentos e tempos difíceis. Assim nós estamos exercendo a nossa fé, permitindo que a luz de Cristo resplandeça nas trevas do mundo. E aí, né? Vocês concordam, complementam? Falem aí. Totalmente. Sim, totalmente. Né? Quando ele já coloca logo no nosso lugar de vaso, né? Nossas fragilidades, limitações, mas nós temos em nós um valor
inestimável. E esse valor inestimável é o poder do Evangelho de Cristo, que transformou as nossas vidas, né? Que renovou, que transformou, que transborda, né? Somos um vaso que transborda, né? O poder desse Evangelho que é tão rico. E para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso, né? Reconhecendo, né, que somos limitados, reconhecendo a nossa pequenez, que sem Ele nada podemos fazer, para que a glória seja toda dele. Amém. E não nossa. Amém. Quer falar alguma coisa, Valéria? Eu pensei mais ou menos, na hora que eu li, assim, mais ou menos o que a Rose falou no final. E, inclusive, eu me lembrei lá de Juízes, que aconteceu com o Gideão, né? Quando chegaram lá os 10.000 e Deus falou, não quero toda essa turma, manda para casa, eu vou escolher menos pessoas, escolheu 300. E daí Deus fala para ele, para que eles saibam que fui eu, não foi o poder deles, não foi o braço deles, né? Então a gente tem que se dar conta que nós somos um vaso de barro, né? Até o livro fala sobre vários tipos de vaso, mas nós somos um vaso de barro. O que tem de precioso está dentro de nós, né? Então aí a gente tem que deixar isso resplandecer. Eu destaquei assim que isso reflete, destacar a nossa fragilidade, né? Quando a gente pensa em barro, um vaso de barro cai e quebra, né? Qualquer coisa se racha e é algo muito, vamos dizer assim, simples. Isso. Né? Não é nada, se você glamouroso, pensa, glamouroso, né? Não é nada muito trabalhado, é só um simples vaso. E mostrar, né, que Deus nos usa apesar, né, dessa nossa simplicidade e dessa nossa fragilidade. E por que a gente tem dificuldade em aceitar que a gente é vaso de barro, né? Acho que a gente não quer ser visto como um vasinho de barro qualquer, né? A gente quer ser um vaso de ouro ou então aqueles vasos chineses todos ornamentados, né? Todos cheios de frufruzinho, todo trabalhado. Por que a gente não quer ser visto como um vaso de barro? Por que a gente tem essa dificuldade? A autossuficiência, né? De achar que nós podemos fazer alguma coisa, né? A falta de dependência de Deus, o orgulho, a vaidade também, né? Isso da nossa natureza pecaminosa, né? E tá sempre, Deus não divide a sua glória com ninguém, diz a sua palavra. É verdade. A gente tem esse, né, isso em mente, que Deus não divide a sua glória com pecadores. Então, a palavra de Deus, a palavra do vaso, sempre nos remeter para que a gente lembre do nosso lugar de vaso, né? A nossa insignificância, né? Eu sempre com a mente que somos o quê? Vasos inúteis, né? Mas ao mesmo tempo Deus nos usa como vasos imperfeitos, mas vasos para a sua honra e glória. Mais alguma coisa? Eu acho que às vezes a gente faz muito esforço também para mostrar que somos o que nós não somos. Para aceitação de outras pessoas, de repente alguém que a gente admira, sabe? Eu quero ser que nem aquela pessoa, então eu acabo me esforçando demais. Isso tem a ver também com a comparação, né? Porque a gente olha para o outro e acha, a gente olha para o outro e acha que o outro é um vaso mais bonito, um vaso mais usado, um vaso mais assim, e a gente olha assim e pensa assim, não, eu não sou só isso, não. E a gente também, eu penso que a sociedade que a gente, principalmente hoje em dia nessa questão de rede social, a gente quer passar uma imagem, né? Irreal, né? Irreal. E o que é engraçado é que, assim, a gente sabe que nada do que é aquilo ali que as pessoas tentam. Lógico que, por mais que você queira ser você mesmo na rede social, mas a gente sabe que a vida não é aquilo, porque ninguém vai expor suas fragilidades, seus problemas, seus defeitos, suas vulnerabilidades, e nem deve, né? Mas assim, aí a gente olha para aquela vida ali e acha que tudo ali é perfeição. Então, quando não é. Não é. Mas a gente se engana e a gente compra essa ideia. É verdade. A gente termina comprando essa ideia, né? É verdade. Vende o glamour, o corpo perfeito. Sim. Pele perfeita, tudo perfeito. Exato. Filhos perfeitos, marido perfeito. Casamento. E vida devocional também, gente. Também. É verdade. É verdade. Outra coisa que eu coloquei aqui, eu acho que é medo de vulnerabilidade. Necessidade de aceitação.
Porque se a gente mostrar quem a gente é, a gente tem medo, né, de pensar, poxa, pensar alguma coisa assim, ai, mas Carla é assim, ou Carla tem esse problema, Carla tem esse defeito, né? A gente tem medo de ser criticada. E o que eu acho interessante é porque, assim, na igreja, falando assim, na igreja, né? Porque a gente pensar, porque os vasos que tem o Espírito Santo são vasos que estão na igreja. Aí a gente pensa assim, a gente não expõe, a gente não quer ser vulnerável com o outro, mas será que a gente está apta? Será que a gente conseguiria ouvir a vulnerabilidade do outro, se o outro for vulnerável com a gente? Como que a gente ouviria? Será que a gente não criticaria? A régua moral. Né? Elevada, né? É verdade. Isso é algo que eu tenho... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu tenho comentado muito com meu filho, o número 2, Samuel, de 15 anos, e também com as meninas do PG. A maioria tem entre 19 e 20 anos, mais ou menos. Exatamente sobre isso. Como nós, dentro da igreja, temos esse medo de expor, né? Ai, se eu disser isso, pronto, perdi meu espaço, né? Não vão mais me chamar para falar lá no Filhas de Sara, não vão mais me chamar para ser líder, eu não posso, sabe? Só que assim, isso é o que eu tenho visto e o que eu vi em mim. E eu não fui totalmente tratada ainda, né? O senhor ainda está trabalhando. Mas eu vi como é maravilhoso a gente conseguir expressar as nossas dificuldades e como a gente alcança as pessoas. Elas olham para nós e dizem, poxa, para ela eu posso contar. Sabe? Eu vejo as meninas assim, como elas começaram a se abrir comigo, né? E o André é líder dos rapazes e ele fica assim, como é que todo sábado sai alguém chorando do teu PG? Se não é uma das meninas, é você. Porque a gente acabou criando um vínculo, sabe? Confiança, e a gente acaba se abrindo. E isso traz o quê? Traz cura, né? E se a gente não se abre, o diabo trabalha exatamente nessa questão. Não, eu preciso mostrar que eu sou santa. Tudo bem. Isso, nossa, eu sou super espiritual. Quando, na realidade, Deus quer usar a nossa fragilidade. É verdade. E você não consegue o tempo todo o tempo, ser o que você não é, né? Exato. Então, você mostra uma falsa imagem, né? E você está por dentro, uma máscara, por dentro pedindo socorro. E tem pessoas ali que, às vezes, estão na mesma situação. Então, o teu problema, a tua dificuldade, vai ajudar outras pessoas, Perfeito. né? Eu acho que as pessoas veem que a gente é humano e que... Porque, às vezes, a gente veste uma capa de santidade e tenta passar para as pessoas que a gente não a gente está assim, acima. Perfeito, é isso. Acima dos problemas. Já ouvi isso de pessoas. E aí as pessoas olham assim, cara, como é... Pô, fulano... Assim, ela não tem problema, a vida dela é maravilhosa. Aí eu nunca vou chegar nesse nível. Nunca vou chegar. E quem sou eu, né? Então, assim, agora quando a gente vê que o outro... Caramba, eu pensava que era só eu que tinha esse problema. E, na verdade, não é, porque todos nós temos problemas, passamos por lutas, temos dificuldade. E a gente fica escondendo. Não é que a gente vai sair por aí declarando, né? Obviamente, mas... existem momentos e às vezes você precisa encontrar pessoas dentro do corpo de Cristo que você, como você falou, de confiança e você expor porque você precisa de ajuda, porque nem se a palavra de Deus diz, né, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Essa é a palavra. Então tem coisas que a gente deixa de desfrutar a cura, a libertação, a transformação, porque a gente fica guardando. Quando o segredo é desobedece, na realidade. Se está na palavra, confessai. É uma ordem, né? Confessai. Claro, é como tu disseste, não é para qualquer pessoa. Né? Procura teu líder, procura um pastor, a esposa do pastor, alguém que tu confia. Tem que ser mas precisa. E às vezes fica aquilo num momento, vai explodir, né? Imagina o que acontece. E quando explode, pode explodir de uma forma errada. Totalmente. Né? De você... dar uma palavra errada para uma pessoa, ficar chateada, né? Então, assim, a pessoa tem que realmente
às vezes, ser transparente, né? Eu acho que a Carla colocou a palavra certa. O medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. Né? Às vezes, vender uma coisa de perfeição, às vezes, corre o risco, sabe? Quando aquilo tudo cai, o castelo desmorona, aonde está a nossa confiança? Porque é nesse momento, onde está a nossa confiança? É nesse momento, né, que a gente pode perceber a nossa fragilidade, né, espiritual. Também. Né? Aonde está a nossa confiança? Né? Quando aquele castelo desmorona, né? Quando as nossas fragilidades elas são expostas. É justamente nisso que a gente está confiando na imagem que a gente está passando, não confiando em Deus, né? Na nossa identidade em Cristo. Sim. A gente constrói uma imagem, uma identidade nossa e diz assim, eu sou isso aqui. Quando, na verdade, a gente não é, né? E só mais uma, antes da gente ir para o intervalo, por que a gente tenta esconder? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? E eu coloquei aqui, porque a gente procura ser quem a gente não é. A gente quer, idealiza, eu acho que a gente, assim, idealiza o que é perfeição e a gente tenta se encaixar nesse padrão, né? Pode ser perfeição espiritual, de corpo, de personalidade, de identidade, enfim, do que for. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E a gente quer ser algo que a gente não é. Ainda tem um tempinho aí. Falem o que vocês querem falar sobre isso. Se falaste algo sobre querer mostrar perfeição, eu tenho o exemplo da minha própria vida. Eu nunca fui muito vaidosa, sabe? E desde criança, porque minha mãe era o extremo da vaidade. Eu tinha 2 irmãos, homens, então eu ia igual eles, sabe? Eu queria subir em árvore e tal, aprontar. Mas, com o tempo, eu fui buscando, né, assim, aparentar mais aquilo que tinha dentro de mim, né, a pessoa, a mulher feminina e tudo. Mas eu sempre me preocupei muito com o meu peso, sabe? E sempre fiquei muito preocupada, eu tô passando do peso, eu tenho que cuidar, né? Enquanto eu vejo que outras mulheres se preocupam muito com a maquiagem, com o cabelo, com não sei o quê. E isso era algo que me incomodava, assim, extremamente. E daí, quando eu fiquei grávida, aí não tem jeito, né? Eu comecei a aprender a me ver bonita, a achar aquilo bonito, sabe? Nossa, a transformação do meu corpo, eu tô gerando meu filho, né? 26, quase 27 anos atrás. E Deus me mostrou, assim, que não é isso que diz o que eu sou, né? Não é o meu corpo como eu estou, né? Mas é quem eu sou, não é como eu estou. É, o interior. Né? Exatamente. O interior. Então, isso, assim, ó, que mudança, assim, que tirou 1 tonelada das minhas costas. Porque a gente fica ouvindo as outras pessoas, ai, tu tá gordinha. Ai, tu é muito nova. Ai, não sei o que, tu nem casou, meu babá. Que era o meu caso, né? E isso me incomodava. Mas a gente não precisa nem ouvir, a sociedade hoje grita em todos os lugares. Exatamente. Até quando tu vai comprar roupa é difícil. Tudo, menina, tudo. E acabei emagrecendo até demais, sabe, na época. Mais ou menos. Então tu era um palito. Era. Ei, meninas, nós já acabamos o nosso tempo. Nós Foi vamos rápido. para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje conversando sobre o tema Mulheres como Vasos. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero fazer um convite para você, mulher, que está nos assistindo, vir participar do encontro do Desperta Déboras aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, que acontece toda quarta-feira às 19 horas. O Desperta Déboras é um encontro das mulheres onde a gente se reúne para orar, ler a palavra, ter um momento de comunhão, de adoração. E você é muito bem-vinda para estar conosco. Venha e traga uma amiga com você. Nós estamos esperando. E a gente agora vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. E eu queria saber, o que a Bíblia nos ensina sobre a beleza da fragilidade e a dependência de Deus em vez de buscar essa imagem impecável, né? Porque a sociedade, ela pinta essa ideia, né? Vende essa ideia de que nós temos o que é belo, é perfeito, é autossuficiente,
é empoderado, é aquilo que... Tudo que não é humano e real é que é vendido. E qual é a beleza da fragilidade que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a verdadeira beleza está em depender de Deus, né? Está dentro do nosso interior. E a nossa fragilidade não é um problema a ser escondido, mas sim nós devemos expor, porque será um caminho, né? É uma abertura, assim, para experimentar a graça e o poder do Senhor. E ainda ajudar outras pessoas com isso, né? E se nós reconhecermos a nossa fragilidade e descansarmos no Senhor, Ele nos dará a vitória, em vez de buscar uma imagem impecável, né? Somos chamados a cultivar um coração humilde e confiável diante de Deus. 1 Pedro 3,4 nos fala dessa beleza interior. Mas sim, o íntimo do coração. Vou ler o 3 para chegar no 4. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece, tem muito valor diante de Deus. Não que seja errado nós cultivarmos a nossa beleza exterior, né? Mas a beleza tem suas fases, né? E a beleza interior, ela só aumenta o seu valor. E vocês, meninas? É a beleza de Cristo, né? É, a beleza de Cristo em nós. Transbordar em nós. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, nas nossas fraquezas, né? E um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, ele jamais desprezará. Eu botei esse versículo. E é nesse momento, no momento que nós estamos quebrantadas, que parece que a gente ouve a voz de Deus, que a gente nos torna o nosso coração ensinável. A palavra é ensinável. Porque enquanto o pecado ele endurece o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa consciência, mas um espírito quebrantado, né? Às vezes o Senhor, às vezes passamos por situações, não é que o Senhor, ele quer nos ensinar e restaurar. Esse vaso ele precisa ser constantemente restaurado, né? Não tem como fugir de Ezequiel, né? Que nós somos os vasos na mão do oleiro. Se ele quiser, ele vai lá, ele quebra e ele faz de novo, visando sempre o quê? A nossa restauração e a nossa comunhão com Deus. Eu coloquei aqui que o versículo do Salmo 34, 18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o Senhor habita, né, naqueles que têm esse coração quebrantado, que é frágil, né, e que é dependente dele. Ao contrário dos orgulhosos, né, que Deus detesta os orgulhosos. Também coloquei que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, em 1 Coríntios 1, 27. Alguém quer falar? Fala. Eu lembrei lá do Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre os lírios do vale, né? E fala sobre a beleza deles. A gente fala sobre isso, né? Sobre esse texto. Eu sei que tem mais a ver com provisão, mas se a gente prestar atenção ali, ele compara até com as vestimentas de Salomão, né? Que ninguém se veste como os lírios, ainda mais nós. E às vezes a gente fica ali se olhando no espelho e reclamando, né? A gente acabou de falar no final do outro bloco, né? Sobre, ai, o meu peso, ai, o meu rosto, ai, uma manchinha aqui, né? Se Deus fez os lírios tão bonitos, imagina nós, né? A forma que Ele nos fez, Ele quebrou e botou fora. Para Ele nós somos perfeitos, por que a gente quer que outra pessoa nos ache perfeito? Né? Ele nos fez da forma mais completa, né? E a gente tem que procurar ver dessa maneira, por que Deus me fez assim? Né? Porque Ele me ama e Ele queria que eu fosse assim. Então eu tenho que começar a me ver dessa forma também, né? É verdade. Meninas, se Deus escolheu esse vaso de barro para carregar o seu tesouro, o que isso nos ensina sobre a forma como Ele opera em nossas vidas? Já que nós somos vasos de barro, carregando o tesouro, como é que Ele opera? Olha, Deus usa a nossa fraqueza, né? Para manifestar o seu poder. O barro, você já falou, é frágil e é uma peça comum, né?
Mas Deus escolhe pessoas limitadas e imperfeitas, mortais, né, para revelar a sua glória. Eu vi também aqui no 2 Coríntios 12:9, em que fala: a minha graça é suficiente, né? Te basta. Então, assim, eu creio, né, e tenho vivido assim, que o que é impossível para mim resolver é muito fácil para Deus resolver. Mas para isso Ele requer o quê? Que nós pedimos, né? Pedimos e nos submetemos ao seu mandado, ao seu querer, sejamos obedientes, né? E não busquemos a Deus só nas aflições, que devemos também nos alegrar com os outros na alegria, na tristeza. Então eu creio assim, Deus nos usa, o barro ele molda. E eu fiquei olhando hoje uns vídeos que tinha o oleiro, né, na passagem de Jeremias, eu não sei se é 8:28 ou é 1:18, né, em que mostra que ele desce e ouve, e ouve o que eu vou te falar lá. Eu tenho que falar alguma coisa, né? A pessoa dizia assim, não, só ouve o que eu vou te falar e olha. E aí eu vi aquele oleiro fazendo com barro, fazendo vaso. Jeremias, eu até confundi. Eu não quis te corrigir, não. Mas aí eu confundi. O barro, o vaso, ele tem a rachadura, né? E aí ele não joga fora. Ele vai moldando e racha de novo, ele vai moldando, sabe? E eu achei aquilo tão lindo, sabe? Assim, é assim que Deus faz com nós. Então, eu tenho essa experiência. Todas nós, né? Passamos por provas, tudinho. Mas depois eu olho para trás e digo, Senhor, obrigada, porque eu aprendi mais de Ti. A próxima prova, eu estou mais forte. Entendeu? É verdade. É isso. É assim que Ele nos usa. Se a gente não for um vaso de barro, né? Assim, a gente não vai se tornar, não vai se ver como dependente e humilde. Acho que isso Deus, ele opera na medida que a gente se torna humilde e dependente dele. Se eu achar que não preciso dele, se eu viver, né, como se não precisasse dele, então ele não vai. Para quê? Você não sabe fazer sozinho, então vai lá e faz tudo sozinho, né? Ele vai dizer isso para mim. Até a gente aprender. Até cair e aprender, né? E por que a gente tenta... Você até falou sobre isso. Como a gente viver a vida cristã na nossa própria força, em vez de depender do poder de Deus. Por que a gente tenta? Falta de sabedoria. De obediência. Autossuficiência, de novo. De novo, né? Sim. É isso mesmo. E achar que nós somos alguma coisa e podemos alguma coisa, né? Eu pensei também, sabe o que, gente? Em medo. Porque, assim, você se lançar nas mãos do Senhor... Eu me lembro que uma vez uma jovem falou assim para mim, que ela tinha medo de orar a Deus sobre missões, porque ela tinha medo de ser chamada. De Deus pedir para ela terminar o noivado e ela gostava muito do noivo dela, tanto que eles casaram, né? E ela não estava disposta a abrir mão, ela tinha medo, então ela não orava por isso. Então acho que a gente tem medo de se lançar nas mãos de Deus. Porque Deus, ele pode nos pedir coisas que a gente não quer abrir mão. Então a gente se colocar nessa dependência de Deus, e a gente quer muito assim, principalmente a gente que é mulher, a gente quer estar muito no controle, a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, né? Acha que a gente tem controle sobre a vida do filho, sobre tudo que acontece, na verdade não tem nada. E dependência exige renúncia, né? Renúncia. Exato. E o que Deus vai me pedir? Aí, será que eu estou disposta? Vai pedir para sair de Porto Alegre lá para Manaus de novo. Pois é. No meio da pandemia. Vê. Então, será que a gente está disposta a abrir mão e se lançar nas mãos do Senhor? E também tirar também tipo assim, e se eu tiver que passar necessidade? E se eu tiver que, igual o povo de Israel, atravessar o deserto e ficar dependendo ali daquele manazinho? E só comendo maná durante anos e anos e anos e anos e anos. Sem reclamar. E sem reclamar. Eles murmuraram, né? E assim somos nós, né? Assim somos nós. Eu estava lendo
a Bíblia, né? E eu vi assim uns textos, meu Deus, não mudou muita coisa não, não é? Tu tá fazendo aquele devocional? Tô. Eu também. E ele bate muito, né, em cima desse texto. Não mudou muito, não. Aí, mas é bom porque puxa a nossa orelha, né? É. Então, é assim. É verdade. É que às vezes a gente se acha muita coisa, né? Ou se acha. E a gente vê muito de se usar títulos. Deus não tá nem aí. Não tá nem aí se é doutora, pós-doutora, sabe? Tem MBA, mestrado. E a gente usa isso aí para deixar o vaso de barro mais bonito, né? Isso, para ser um vasinho, desenhinhos, florzinhas, e Deus quer que tu seja o que tu é, sabe? Eu tive que largar a faculdade de Direito lá no início e decidi cuidar da minha família. E cada vez que eu achava que ia poder voltar, nascia um filho novo. Meus filhos têm uma distância de idade grande, né? É 26, o outro tem 15, 11 anos de diferença. E os gêmeos vão fazer 7 agora. Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu sempre quis 4. Deu qual a chance de uma mulher ter 4 filhos? E todos homens, sabe? Eu tenho tantas amigas que querem engravidar e ainda não conseguiram, né? E vão se colocando nas mãos do Senhor. E eu tenho o que eu pedi para Ele. Por que eu vou ficar reclamando de não ter feito minha faculdade, não ter... Mas a gente ouve as pessoas. O que tu é? Sabe, já faz alguns anos que eu aprendi. Eu sou professora, eu sou... Sabe, a gente conversa, né? Psicóloga. Resumindo, mãe, em tempo integral. Né? A gente valorizar poxa vida, Deus me deu o propósito de criar 4 vidas. 4 homens para a glória dele, né? Que é um propósito maior do que esse? Não tem. Mas há 10 anos atrás eu achava, né? A gente vai amadurecendo. Vai amadurecendo. Mas infelizmente até dentro da igreja a gente ouve, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm essa mentalidade de que a gente, para ser um vaso útil, a gente precisa de título, de alguma formação. Sim. Então, na verdade, é isso aqui. O que ser um vaso de barro vai refletir? Que a gente depende totalmente do Senhor e a capacitação. O que a gente precisa para ser o que Deus quer nos usar, a gente não precisa de nada, é só de depender dele. Se tiver que ter alguma, vamos supor assim, alguma especialização, tipo, Deus quer me usar como médico, ele vai me conduzir ali, mas se não for, isso não significa que é um vaso de menos valor, porque é o que a sociedade, e às vezes a gente coloca que aquele vaso que não tem aqueles títulos é menos valorizado. Sabe que a minha avó, ela até agora a gente está orando, né, se Deus vai levar ela ou não. Mora lá no Rio, a mãe da minha mãe. E eu, lembrando dela, comecei a repassar muita coisa, né? Ela ia muito lá para o sul para cuidar da gente no verão, no inverno ela ia embora para o Rio de Janeiro de volta. E eu lembro que ela era uma mulher bem, assim, mais séria, sabe? Ela sofreu muito na vida e tudo. Mas a minha avó aprendeu a ler na Bíblia. Ela se converteu com 5 anos, levou toda a família para Jesus, os 14 irmãos, a mãe, o pai. E depois ela teve que sair da escola que ela amava. Sabe? Amava estudar. E com 6, 7 anos teve que sair da escola. E o sonho dela era estudar e se formar, talvez por ter ouvido de alguém. E eu lembrando assim, gente, minha avó foi minha primeira discipuladora. Porque eu ficava sonhando que acabasse a luz. Sabe? Que era um momento gostoso que a gente tinha com ela. Ela era muito séria, fazia o que tinha que fazer, sabe? Entregava, ajudava a mãe, ele na cozinha e tudo. Mas quando acabava a luz... Ela acendia as velas, senta aqui, gente, vamos sentar. E começava a contar as histórias da Bíblia, sabe? Ali eu comecei a ter paixão pela Bíblia, a aprender, eu quero ler, eu quero aprender a ler. Então, para eu ter uma Bíblia e ler a história de Davi, sabe? Ler a história de Salomão, essas histórias que a avó contava. E ela não tinha estudo nenhum, sabe? Então, vê, ela aprendeu a ler na Bíblia, né? Então, a pessoa que podia ser alguém tão pequenininho diante dos homens... Ela criou 3 filhos, 2 pastores, minha mãe é psicóloga, minha mãe teve 3 filhos, o outro teve 4, e vai multiplicando todos eles, os netos dela, todos servindo ao Senhor, né? E daí eu aqui, neta, já tive mais 4 filhos. Olha só, uma pessoa levando, multiplicou a palavra do Senhor
E que título, E diante dos homens, não tinha, mas lá no céu, com certeza. cumpriu o chamado, né? Isso. O propósito que Deus tinha na vida dela, né? Ela falou uma coisa interessante, né? Ela saiu de lá, veio na pandemia. Às vezes, Deus muda o cenário da nossa vida, tira a gente do nosso comodismo. Isso. Aí você fica, e agora? Você fica se torturando e você esquece que tudo passa pela permissão dele. Nada que chega até nós não tenha, né, vindo do céu. E a gente esquece que Deus está no controle. Não importa o cenário, se o cenário aqui era melhor e o cenário aqui, Deus está permitindo, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Né? Está debaixo da vontade e é ali dele, que a gente vai ser bênção. E é ali que Ele Amém. quer que a gente seja bênção. É ali que o vaso Eu vai mudei por uma transbordar. mudança de cenário, depois o cenário mudou de novo, mas o Senhor me ensinou muitas coisas. Poxa, você está aqui no seu comodismo, seja no trabalho, seja ministério, seja com a família, como no caso dela, mudança da família. Deus às vezes nos coloca nessa situação, mas às vezes a gente fica, por que de repente esse cenário mudou? Eu saí do meu comodismo, agora, né, eu vou passar por uma, né? Porque nós não queremos passar por coisas E o difíceis. vaso precisa Nós queremos ser o quê? precisa ser moldado. A facilidade, né? O imediatismo. Hoje em dia, né? Se tivesse uma coisa, tivesse um botão assim que você enxergasse, funcionasse tudo, né? Verdade. Mas Deus... Não é assim. Um minutinho. Vamos para um rápido. Chegou o nosso intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Fica ligadinho, não esquece, curta e compartilha a Constante TV. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje conversando sobre o tema Mulheres como Vaso. Já ia errar o tema. Meninas, nós já falamos, né, de tantas coisas a respeito de sermos vasos, de como Deus nos usa. E a gente sabe que muitas vezes a gente busca a perfeição, né? Como a gente já falou. Mas Cristo, Ele não busca a perfeição, até porque Ele sabe que a gente não é perfeita, né? Mas Ele busca vasos que são disponíveis. Como essa verdade muda a forma que a gente enxerga as nossas falhas? Como isso muda? Eu acho que os nossos defeitos são oportunidades para Deus nos usar, sabe? E até para nos aproximar de pessoas que tenham defeitos parecidos com os nossos, que se identifiquem com a gente, né? E apesar dos nossos erros, né, Deus nos usa. Então eu acho que a gente tem que estar aberto para poder ser usado por Ele, para não nos constrangermos, né, de estar colocando aquilo que a gente tem de falha, sabe? Se o Senhor já nos curou, já nos usou, né, e continua nos usando apesar das nossas falhas, sabe? Eu fico imaginando assim um vaso de barro todo rachadinho, né? E a luz de Deus, assim, sabe? Resplandecendo por meio dele como um vitral. Exato. Sim. E tem outro, a gente tem falado muito de luz, mas também o vaso era usado para colocar perfume. Aí tu imagina quando Maria quebrou ali, antes de Jesus morrer, quebrou aquele vaso para jogar o perfume aos pés de Jesus. Diz na palavra que o perfume tomou conta, né, do lugar, que era muito, muito forte, que era um nardo, né, muito forte o cheiro. E era caríssimo, né? Valia o salário de um ano de um trabalhador. E então, às vezes, a gente pode ser usado sem falar nada, exalando perfume, sabe? Através daquela rachadurazinha ali, Deus vai usar. Quantas vezes, talvez todas nós já não ouvimos assim, tu tem alguma coisa diferente, né? Tem algo diferente na tua vida. O que tu tem? Né? Tem alguma coisa especial em ti. E aí Deus pega e usa e a gente pode falar dele, né? Então, assim, a gente tem que estar disponível para ser usado, ser um instrumento na mão dele, para ele usar quando e como ele quiser. Né? Esse que é o problema. Às vezes a gente imagina, né, aquela coisa maravilhosa, né, aquela mulher grandiosa, a gente estava falando agora há pouco, uma doutora, pós-doutora e tal, mas ele pode querer nos usar de forma simples e humilde, né? E usar muito... Poderosamente. Exato, a gente vê... eu tô lendo o livro até que foi sugerido lá no acampamento das Déboras, Mães que Mudaram o Mundo. Né? Como a gente vê, por exemplo, a mãe do Thomas Edison. Ele foi considerado uma criança débil mental, como se dizia antigamente. Né? E ele descobriu isso só depois que a mãe morreu e ele foi arrumar as coisas dela e viu a cartinha que a escola tinha mandado.
Ah, eu já vi um videozinho. Só que daí ela falou para ele, não, a escola não tem condições de te ensinar porque tu és muito inteligente, meu filho. Então me mandaram para que eu te ensine em casa. E olha a pessoa que ele se tornou. Né? E eu lendo lá no livro, nesse livro, né, maravilhoso, quantas mães mudaram uma pessoa e essa pessoa mudou o mundo. Muita gente. Né? Então, assim, a gente tem que estar nas mãos do Senhor, né, para ser usado independente do que for, né, sendo o que eu for. E tu, Rose? Sobre disponibilidade. A disponibilidade de deixar Deus trabalhar na minha vida, mudar aquilo que tem que ser mudado, né? Ensinar aquilo que eu preciso aprender, restaurar aquilo que precisa restaurado. Às vezes, não é fácil, às vezes ele pode me levar para um lugar, ter dor, né? Passar por momentos difíceis, mas a certeza que o Senhor está me aperfeiçoando. Sei que não somos perfeitos, mas o Senhor nos criou para o aperfeiçoamento, e o Senhor vai concluir a sua obra, né? Está concluindo a sua obra em mim. Então, essa disponibilidade também de cumprir o seu chamado, aonde obedecer, em obediência, né? Para onde Ele está me chamando, e também de cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade, porque eu sei que o Senhor, Ele tem aquilo que é melhor para mim, para todas nós. Só precisa estar com o coração disponível para cumprir o seu chamado. Amém. Então, Antônia. Então, eu lembrei de uma música, que eu não sei ela toda, mas é assim: quebranta-me, molda-me, usa-me e envia-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. É isso mesmo. Então é tudo isso que você falou, Rose: disponibilidade, estar com o coração aberto. E assim, Deus nos olha através do olhar de Jesus Cristo, né? Então, como nós fomos purificadas pelo sangue de Jesus, Ele nos vê perfeita para aquela obra que Ele quer que nós façamos. Então, nós temos que estar com o coração aberto mesmo e dispostas, sem reclamar, né? Somente se preparar para cumprir o seu querer, a vontade dEle, porque Ele é soberano em nossas vidas. Eu acho que a gente entender que como eu perguntei aqui, deixa eu me lembrar, que até já esqueci, sobre essa questão de como isso muda, né, a nossa vida. Eu penso assim que é libertador a gente saber que Deus não precisa da nossa perfeição, que Ele quer a nossa disponibilidade. Porque assim, como a gente estava conversando aqui em off, o que a gente precisa para ser e fazer aquilo que o Senhor projetou quando nos criou, né? Porque Ele nos criou com um propósito, aquilo que a gente precisa para realizar, Ele vai nos dar. Ele quem vai nos capacitar, Ele que vai dar a capacitação. Porque, às vezes, gente, você pode fazer zilhões de cursos, até mesmo pensando na área espiritual, né? Hoje em dia, tu entra na internet, o que mais tem é curso daquilo, seminário daquilo, tudo é curso, tudo virou curso, tudo você aprende em curso. Mas aquilo que você realmente precisa, é o Senhor quem vai nos dar. E Ele não quer que a gente seja perfeito, Ele quer que a gente esteja disponível. Disponível até mesmo, como você falou, para obedecer. Porque se Deus manda, a gente faz, a nossa primeira coisa é: Senhor, como que eu vou fazer isso? Gente, se o Senhor está mandando, vá e faça, aceite, vá, tudo vai com medo mesmo. Chama a Rose, é mais capacitada do que chama eu. fulana. A gente tem essa maneira. Não, mas não é, porque Deus está me chamando, Ele quer me usar, não é porque eu sou boa, não é porque Ele quer que seja eu. Então, assim, não A missão é tua. Sou eu que tenho que fazer, e Ele vai usar as minhas imperfeições, as minhas falhas, do jeito que for, Ele vai usar e vai me capacitar. Para a sua glória. Para a glória dele, porque não é pela minha. Então, assim, é libertador a gente pensar que não precisa ser perfeita, que a gente não precisa fazer tudo certo o tempo todo, né? Porque a nossa intenção é: vamos fazer tudo certo o tempo todo, a gente tem que fazer. E a gente não precisa ser super mulher, super mãe, super esposa, super isso, super aquilo, super espiritual. Não, a gente só precisa ser, lembrem-se, filha amada. E isso Filha amada, basta. basta.
Então, meninas, vamos andar que a gente está no nosso último bloco. E a pergunta que eu coloquei aqui foi: como a gente pode ser vaso de bênção, mesmo sendo vaso de barro? De que maneira essa nossa limitação, né, de a gente ser transparente vai nos tornar verdadeira diante de Deus e das pessoas, até mesmo relacionado, já vou linkar com outra pergunta por causa do tempo, como assim a nossa transparência e fragilidade pode impactar e encorajar outras pessoas na caminhada cristã? Quando nós expomos as nossas fraquezas e fragilidades, né, e pedimos ajuda, mesmo com medo que alguém vá nos criticar, né, ou então zombar de nós, porque tem pessoas que às vezes nos invejam e só quer ver você dar um passinho errado para É verdade. né, para querer te destruir. Mas quando nós temos essa liberdade de falar com a pessoa certa, né? Deus indica quem é a pessoa. verdade. Porque assim, Coloca é no caminho. como a passagem daquela mãe que perdeu o filho. Eu não lembro agora. Eu li, é assim, o profeta ia para a casa dela. Sim, sim. Como é o nome? Sunamita? gente? Eliseu. Sunamita? Eu acho que é a Sulamita. Isso. E Não, ela a fez Sunamita, ela não perdeu, não. Não. Tem filha. Ela fez um quarto pro profeta. Eu acho que não tá. fala o nome essa daí. dela. É a Sunamita. É a Sunamita. E ela não pediu. Então, quando o filho, eu achei incrível. Quando o filho dela morreu, o marido dela falou assim: onde você vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem, eu vou ali e já volto. Ela montou o cavalo e foi. No meio do caminho, encontrou o ajudante. Não, o ajudante do profeta, né? Aí não falou com ele, foi embora. Quando ela chegou. Foco, né? O foco. Quando ela chegou perto do profeta, ela falou para ele, né? Eu não te pedi filho. Meu filho morreu, e agora? Aí ele. Não, aí mandou o ajudante com ela, né? Ela disse que não, que era ele que tinha que ir. Então, assim, se nós tivermos assim com foco em Deus, né? E nós levarmos as nossas fragilidades para Deus, Deus nos indica uma pessoa que vai nos ajudar. Eu passei por essa experiência aqui na igreja e na vida secular também, né? Então, assim, aquela pessoa foi uma luz, né? Que veio de Deus para minha vida. E ela foi testemunha, né? E eu já fui testemunha do que Deus fez para mim em outras pessoas que também passavam pela mesma coisa, que eu dizia assim, não, mas você entendeu? Então, assim, nós temos que estar transparente, né? Para nós mostrarmos a nossa fragilidade e sermos testemunha da bondade de Deus, né? Na dependência de Deus. Tu foste também sensível para perceber Sim. de Deus quem era a pessoa Quem certa. era a pessoa certa, né? Porque, assim, eu já vivi situações que eu pedi assim, ai, ora por mim, disso e disso. Aí a pessoa falou assim, mas como foi que aconteceu? E por que aconteceu? Eu disse assim, eu pedi para a pessoa errada. Entendeu? Então, assim, né? Então, assim, às vezes a gente também se confunde, né? Mas, graças a Deus, a nossa igreja tem muitas pessoas que nós podemos contar com elas, né? E elas são realmente fiéis à palavra de Deus. E é muito bom você procurar, assim, mulheres sábias, madura na fé, pessoa que você confia, orar, né? Eu fui muito abraçada, assim, quando eu cheguei, também. assim. Então, eu louvo a Deus por isso. Eu lembro que teve situações que uma irmã com ela pegou minha mão e me chamou de filha. Filha, ela contou a experiência. Aqui está uma pessoa que errou muito, né? Naquele momento, eu estava passando por uma situação e ela me fez enxergar o erro, né? Mas ela falou de uma maneira tão carinhosa, né? Ela foi bênção. Né? A sabedoria, ela foi transparente. Ela disse, aqui está uma pessoa que errou muito, né? E ela expôs ali uma fragilidade, né? E ela também, ela disse assim, filho, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, 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 né? A Bíblia diz assim, né? Você é jovem, né? E na época eu era jovem, eu tinha o quê? 30 anos, né? E ela me deu eu nunca esqueci esse conselho.
Nunca, ficou guardado aqui no meu coração. Sempre que eu vejo com essa irmã, eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida dela e louvo a Deus pelas irmãs que me abraçaram. Eu cheguei, eu me dei bem com as irmãs mais maduras, tanto é que eu fui para as irmãs de oração, eu fui muito acolhida, né? E eu fui muito acolhida, assim. Eu louvo a Deus por ter mulheres de Deus, mulheres que foram bênçãos, foram vasos de bênção, usados na mão de Deus para acolher aqui, né, a bebezinha que estava chegando, né? Como é bom, como é bom ser bênção. Com 30 anos? Sim, sim. E tu se converteu eu frequentei a igreja, né, desde criança, mas a graça de Deus, ela me alcançou aos 30 anos. Na verdade, a primeira vez que realmente a palavra de Deus, ela tocou o meu coração, eu estava com uns 20 anos. Mas aí a luta, sabe? Passou 10 anos. Olha a paciência de Deus, né? Deus é Olha como Deus é bom, né? Deus é bom. E eu passei por uma situação, quando eu tive meu filho, que eu fiquei entre a vida e a morte. Eu cheguei a perder os sentidos. Naquele momento, eu lembro que quando eu, voltando, eu pedi a Deus para criar mais aquele filho. Hoje eu digo, meu Deus, meu filho aí, foi meu último filho, meu filho está aí. Se Deus quisesse me levar, ô glória, já pensou se Ele me leva naquela situação, né, ali à beira da morte? Né? Mas nessa época tu não estava convertida ainda? Ainda não. Mas Deus já estava tocando meu Sim, coração sim. ali. Foi assim, sabe? Foi no momento certo. Às vezes, quando você se converte, oh meu Deus, por que eu não te aceitei antes? Por que eu não entreguei? Eu já ouvi isso teimosia, né? Mas Deus, ele não. O relógio de Deus, ele não atrasa. Ele não se adianta. Era naquele momento. Ele só estava trabalhando, né? É isso aí. Ele só estava trabalhando o vaso. É isso mesmo. O Meninas, vaso escolhido. nós temos 2 minutinhos só. E assim, como... deixa eu fazer aqui a última pergunta. O que significa a gente deixar a glória de Deus brilhar e como isso vai refletir a verdadeira mensagem do Evangelho? O autor, ele colocou uma coisa interessante. Ele disse que quando nós deixarmos de viver a nossa vida e deixar Cristo viver a vida dele em nós, isso vai fazer total diferença. Porque a glória dele vai brilhar. Vamos exalar o bom perfume dele, né? O Senhor, ele vai transbordar o poder transformador do Evangelho. Realmente, mesmo na nossa vida, ele vai transbordar. Né? Às vezes, a gente estava até voltando a outro assunto, os fariseus, como eles colocavam peso nas pessoas, né? Que eles mesmos não carregavam. Não é verdade? Era uma comunhão, uma comunhão de fachada. Mas quando a gente tem essa certeza que nós somos um vaso e que nós temos o quê? Um valor, que é o Evangelho, assim, incalculável, precioso dentro de nós, transformador, que transformou a nossa vida e que pode transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? O Senhor nos criou o quê? Para ser bênção, né? O Senhor disse a Abraão, ser tu uma bênção, né? Não importa as condições, como você disse, o Senhor vai nos capacitar a ser bênção, né? A ser bênção naquele lugar e transbordar, refletir a imagem, refletir a glória de Deus. Eu botei aqui assim que, resumindo, né? Isso mostra, né? A glória de Deus brilhar, que não é mérito, é graça. É graça. Não é esforço, é graça. Não é performance, é graça. Eu ainda botei uma musiquinha. Hoje eu botei a musiquinha também. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele e por Ele. Não é quem eu sou, é quem Jesus é. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez. Amadas, o nosso bate-papo chegou ao final. Foi um prazer, meninas, terem vocês aqui. Sintam à vontade para voltar mais vezes, né? Você já é de casa. Então, nós chegamos ao final do nosso podcast. E Deus fez cada uma de nós como um vaso de barro único. E apesar de nossas imperfeições, nós carregamos algo precioso e que precisa ser visto através da nossa vida, que é a presença de Deus em nós e a mensagem do Evangelho. Você, mulher, não tema ser o vaso que o Senhor te criou para ser. Nós vamos ficar por aqui e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau. Deus te abençoe.